noite, amados irmãos, amigos, aqui no templo reunidos agora, claro, cada um mantendo a sua distância do outro. Felizes estamos hoje, esta noite, voltando mais uma vez a cultuar aqui no templo. Já fazia algum tempo que não tínhamos essa alegria de voltar, claro, obedecendo todas as normas que o governo colocou a nós, e felizes também com vocês, amigos, irmãos, que acompanham a nossa programação, nossos cultos, através do Facebook. Que os irmãos sintam vontade, cheguem cada vez mais, compartilhem o link, para que possamos levar essa palavra ainda mais longe ainda do que nós já estamos levando. Peço que os amados, tanto aqui no templo quanto na internet, pelo Facebook, me digam se a imagem está boa, se o áudio está bom, para que possamos ter uma boa qualidade no som, tanto no som quanto na imagem, para que a palavra do Senhor seja disseminada de forma que seja ouvida por todos. Então, vamos pedir para os amados também, deixe o seu ok aí, deixe sua opinião, deixe também, se tiver pedido de oração, que os irmãos coloquem também, para que possamos, o pastor acompanhar aqui, os irmãos acompanharem, e possamos orar também por isso. Então, sem mais, vou chamar aqui a frente o irmão Martinho, que ele irá começar o nosso culto esta noite com bastante alegria. Tanto vocês de casa quanto os irmãos aqui no templo, vamos todos cantar com forte alegria o cântico que o irmão irá trazer. Irmão Martinho. Boa noite a todos os irmãos e amigos. Eu peço a todos que estão nos assistindo em casa, para que seja tão cristão, vamos louvar Deus no hino 108, chamada final.
do versículo 42 até o versículo 47. Todos os irmãos, amigos, os que nos assistem neste momento, os irmãos, abram vossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós iremos ler do versículo 42 ao versículo 47. Amém? Então lemos. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. 46. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Todos fechamos os nossos olhos e vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai celestial, gratos estamos, Senhor, mais uma vez por ter lido uma porção da Tua palavra, Senhor. Felizes esta noite com todos que estão acompanhando este culto, a alegria de estarmos novamente unidos, Senhor, apesar de separados uns dos outros, mas a importância é a igreja estar unida em oração e também cultuando ao Senhor diretamente aqui no templo. E também, Senhor, pedimos, rogamos que o Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe toda a humanidade, Senhor, e que o Senhor abençoe também os irmãos e os amigos que nos acompanham agora neste momento pela internet também. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós estamos felizes por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer por nós. Essa é a nossa oração, no precioso, poderoso nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Obrigado, irmãos. Podem, irmãos do templo, se assentar. Nós vamos louvar mais uma vez nosso Senhor. Mais uma vez, irmão Martinho irá trazer mais um cântico ao nosso Deus. Enquanto isso, irmãos que nos acompanham vão fazendo seus pedidos de orações e mandando as suas mensagens através da internet. Irmão. Vamos cantar o cântico Traga Alegria. Trago
partiam pelos cânticos. Bem, irmãos no templo, irmãos pela internet, chegando a hora da parte principal do nosso culto, que é ouvir a mensagem bendita do Senhor. Então eu peço aos irmãos que mantenham a reverência, não deixe que nada tire sua atenção nesse momento tão importante, que é o momento de ouvir a palavra do Senhor. Então, para isso, vou convidar aqui à frente o pastor Rafael, que irá trazer a mensagem e avisos a todos os irmãos. Pastor. Boa noite aos irmãos aqui no templo, aos irmãos aí nos lares. Estamos felizes pela graça e misericórdia do Senhor. Hoje nós temos um número de 20 a 23 irmãos aqui na igreja. O motivo é que semana passada o governador do nosso estado, por meio de um decreto, ele autorizou o retorno dos cultos no templo, claro que respeitando algumas medidas, algumas exigências, tanto das autoridades de saúde como da própria segurança. E nós estamos felizes, estamos cumprindo a risca aqui na igreja. Apenas o irmão Ivan que dirigiu, o irmão Martinho que cantou e eu que estou pregando estamos sem máscaras, porém os demais irmãos, todos aqui no templo, estão devidamente usando as suas máscaras. Estamos fazendo todo o processo de higienização das mãos, mas felizes, porque aos poucos Deus tem nos dado esse privilégio de termos esse contato precioso com os irmãos. Entendemos que o culto pela internet é uma bênção. Eu entendo que ele não é um substituto, nada como nos relacionarmos pessoalmente. Os relacionamentos virtuais carecem de uma aproximação e de envolver sentimentos. Então, felizes a todos os irmãos que estão aqui na igreja. Hoje eu vou, ora, olhar para o celular, ora vou olhar aqui para os irmãos, tá bom? Então eu peço a sua compreensão. Quando nós formos fazer a leitura devocional, a leitura do texto, eu vou pedir para os irmãos ficarem em pé, mas os irmãos daqui no templo, tá bom? Você fica aí na sua casa sentado mesmo, certo? Antes eu quero só divulgar aos irmãos. Hoje nós teremos, a partir de hoje, nos cultos de quarta-feira, nós teremos oração aqui no templo. Então eu peço encarecidamente, compartilhe o link da igreja aí no seu celular, logo próximo ao lado, quando você digita os comentários, tem a opção compartilhar. Compartilhe, por favor, para que outras pessoas também tenham acesso a este culto. E também peço aos irmãos que façam os seus pedidos de oração, porque quando terminarmos a mensagem, nós aqui da igreja iremos orar. Então, compartilhe conosco um agradecimento ou um pedido de oração, para que após a pregação, a gente aqui no templo ore por você, tá certo? E a partir de hoje também, os horários dos cultos irão mudar. Então, quarta e domingo à noite não serão mais às 20 horas, e sim às 19h30. Atenta para esse detalhe aí, tá bom? Então, domingo e quarta, a partir de hoje, à noite, às 19h30. No domingo pela manhã, a escola bíblica dominical voltará às 9 horas da manhã e não mais às 9h30, tá certo? Então anotem aí, por favor, para você não chegar atrasado no culto online, tá certo? Tem alguns pedidos aqui, eu já vou pedindo aos irmãos também da igreja, anote por gentileza, para que a gente ore depois. A irmã Rosimeire pede oração, não deixe de orar
pela libertação do seu irmão Robertson. Ele precisa dos nossos clamores, tá bom? Anotem aí por gentileza, para que depois nós venhamos interceder por ele. Robertson, irmão da irmã Rosimeire. A irmã Angelita, ela pede oração pela família dela. Então vamos orar também pela família da irmã Angelita. A irmã Angelita, assim como a irmã Rosimeire, são membros da nossa igreja. O irmão João Gilberto está pedindo oração pelo seu sobrinho Herbert. Então vamos orar também por ele, tá? Pelo pedido do irmão João Gilberto, pelo seu sobrinho Herbert. Não esqueçam. O irmão José Vieira, que é da congregação Sião, nossa congregação, e tem como responsável o pastor Antônio Marques, pede oração por sua família e pelas autoridades do nosso país. Não deixemos de orar pelas autoridades, tá bom? Irmão João Gilberto, é um prazer tê-lo conosco, viu? Ele está lá em São Paulo participando do culto. É um prazer, irmão. Que Deus te abençoe grandemente, bem como toda a sua família. O irmão Giovanni pede oração pela sua saúde e também pela saúde da irmã Marina. A irmã Marismar pede oração por sua saúde. A irmã Angelina também. A irmã Angelina, a irmã Marismar trabalham na área da saúde aqui. Então vamos fazer um clamor especial pelos funcionários, por esses irmãos que trabalham na saúde pública, não só aqui no estado, mas no Brasil todo. Eles carecem dos nossos clamores, tá bom? Então orem por eles também, não esqueçam. O irmão Léo pede oração por toda a sua família. Após a mensagem, nós iremos, com a graça de Deus, orar por esses pedidos. E se você que está chegando agora tiver algum pedido, compartilha conosco aqui, digita, para que após essa mensagem nós venhamos orar por você, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos juntos abrir as nossas Bíblias no texto que o irmão Ivan leu agora há pouco, o texto em Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento. E eu vou pedir que os irmãos que estão aqui no templo coloquem-se em pé em reverência à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Os irmãos que estão aqui no templo, por favor, à medida que você for encontrando, coloque-se em pé em reverência à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Repetindo, Atos capítulo 2, nós vamos ler apenas do verso 42 ao 47. E eu estava com saudade de fazer uma coisa. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Mais forte, amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai bondoso, nós louvamos o Teu nome, agradecidos por esta noite. Ó Deus, quão gostoso é poder comungar da mesma fé com os nossos irmãos. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de poder rever alguns, de amenizar um pouco a saudade, e obrigado, ó Deus, por estarmos no mesmo espaço físico, para juntos adorar e exaltar o Teu nome. Oramos, ó Deus, por cada família,
por cada irmão que aqui está no templo e os demais que estão espalhados por esse Brasil afora. Que tu venhas, meu Deus, com o teu poder e graça, nos abençoar neste momento, nos dando a concentração devida, e que a tua palavra, ela venha de encontro às nossas necessidades, e que ela venha alimentar a nossa alma para o louvor do teu nome. Nós oramos agradecidos no nome santo de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Se você fosse dar uma nota para a igreja que você frequenta, que você congrega, que você é membro, que nota você daria? Será que você tem entendido que você é e que você faz parte da própria igreja? Vez por outra a gente se queixa, a gente lamenta, alguns na verdade reclamam, dizendo: a igreja que eu faço parte, ela é assim, ela é assado. Mas meu querido e minha querida, saiba de uma coisa: para que a igreja seja uma igreja vibrante, ela depende muito de você também. Para uma igreja ser uma igreja contagiante, ela precisa que você e eu cumpramos o nosso papel. Quando você olha para o Atos capítulo 2, você vai ver uma igreja contagiante, uma igreja vibrante. Quando as pessoas ouviram a pregação de Pedro, elas compungiram-se em seu coração, ou seja, os corações ficaram aflitos à mensagem pregada, e o Espírito compungiu, trabalhou melhor, convencendo quase 3.000 almas do pecado, e a reação foi imediata. As pessoas perguntaram a Pedro: o que nós devemos fazer? A resposta de Pedro foi simples e específica. Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Nós temos aqui o início da igreja, da descida do Espírito Santo, na festa do Pentecostes, lá em Jerusalém. O apóstolo Pedro, aquele mesmo que Jesus disse a ele: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele agora é usado por Deus para transmitir a palavra, e o Espírito Santo convencer quase 3.000 almas. E aí nós vamos perceber ao longo da leitura do livro dos Atos e ver uma igreja vibrante. A igreja vibrante não é aquela que inventa modismos, não é aquela que vive em busca de novidades, não é aquela que faz do seu ajuntamento espiritual um clube social, não é aquela que possui melhores condições financeiras, não é aquela que tem construções faraônicas, não é aquela que adapta a liturgia para impressionar ou atrair pessoas, não é aquela que o louvor e as pregações são antropocêntricos, que tendem a massagear o ego, que tende a massagear o orgulho humano. A igreja vibrante é aquela que persevera. Algumas pessoas têm como característica, isso é caráter, de desistir com facilidade daquilo que faz. Outras não perseveram, começam algo, mas não continuam, começam a fazer determinada coisa, mas no meio retrocede, não vai avante. E nós vamos aprender com Deus o que é que nós temos que fazer para sermos uma igreja vibrante. Poderíamos colocar uma igreja relevante,
Poderíamos colocar como tema uma igreja que alvoroçou o mundo, mas eu gosto dessa palavra vibrante, porque a igreja, ela é isso, ela é um ambiente, ela é um lugar que contagia as nossas vidas, porque nós nos relacionamos. Eu espero em Deus, eu tenho orado por todos os membros e congregados da nossa igreja, que quando passar esse coronavírus, os irmãos continuem servindo ao Senhor. Eu não tenho dúvidas que alguns irmãos irão esfriar na fé, alguns acabarão a se afastar dessa reunião, desse ajuntamento, mas eu particularmente como pastor, eu oro para que Deus coloque no coração dos nossos membros, das nossas ovelhas, aquele sentimento, aquele espírito de perseverar. Nós somos brasileiros, e brasileiro não desiste nunca, amém, igreja? Vamos fazer jus ao apelido de brasileiro, não vamos desistir, não vamos desanimar, vamos perseverar. E perseverar é permanecer em vez de fugir, é manter-se firme, é aguentar. Não desista, não volte atrás, vamos perseverar. E nesse texto, no verso 42 e no 46, vai aparecer a palavra, o verbo como substantivo perseverança. Perseveravam no verso 42 e no verso 46, perseveramos. E aqui nós vamos aprender o que é uma igreja vibrante, o que nós precisamos fazer para sermos uma igreja vibrante, uma igreja que faça a diferença na sociedade. Nós não queremos ser mais uma igreja marcada por escândalos, uma igreja marcada por problemas, uma igreja marcada por divisões. Não, nós queremos ser uma igreja vibrante, uma igreja em que o próprio Senhor, como diz o verso 47, acrescenta nela aqueles que haverão de se salvar. Mas o que eu e você precisamos fazer? Em que nós devemos perseverar? A primeira está no verso 42. Uma igreja vibrante é aquela que persevera, primeiro, na doutrina dos apóstolos. Uma igreja vibrante é aquela que persevera na doutrina dos apóstolos. Olha como diz o início do verso 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, estamos vivendo uma época de superficialidade e pluralidade doutrinária. Pessoas dizem que a doutrina não faz diferença, que ela não molda o caráter. Outras simplesmente a ignoram. O verso 42 mostra que a doutrina é relevante para a vida sadia da igreja. A doutrina tem um lugar de destaque e sempre está em evidência na vida da igreja. Os cristãos constantemente davam atenção aos líderes da igreja. Agora percebam que ele faz menção que aqueles irmãos perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Não era na doutrina dos falsos mestres, não era na doutrina dos falsos pregadores, mas na doutrina dos apóstolos. E quem eram esses apóstolos? Quem foi o mestre desses apóstolos? Jesus. Os apóstolos reproduziram aquilo que eles aprenderam com Jesus.
aqueles mesmos ensinamentos, agora ele é passado, ele é perpetuado pelos apóstolos e também pela igreja. Os cristãos davam uma atenção àquilo que eles ensinavam. O ensino dos apóstolos estava sendo colocado em primeiro lugar. Antes de tudo, os cristãos desejavam ardentemente aprender com os apóstolos. Assim como naquela época, logo no primeiro século da era cristã, os irmãos primitivos não estavam imunes às falsas doutrinas. Já no primeiro século, eles eram bombardeados por ensinamentos falsos, o paganismo, o mundanismo, o gnosticismo estavam presentes ali. Será que a igreja de fato não precisa de doutrina hoje? Precisa. Há uma frase de um teólogo que diz o seguinte: tentar manter uma igreja em pé sem doutrina é a mesma coisa que querer colocar um corpo humano ereto sem a sua estrutura óssea. Um corpo não fica em pé sem os ossos. É a estrutura óssea que faz com que o corpo mantenha-se em pé. O que mantém uma igreja em pé é a doutrina, mas não é a doutrina que eu invento, não é a doutrina que eu crio por conveniência ou por preferência, porque a doutrina é a doutrina dos apóstolos, não é uma doutrina qualquer. E você, eu, devemos perseverar na doutrina, não podemos abrir mão. Queridos, tem verdades que são inegociáveis, que não tem como a gente abrir mão, não tem como a gente ceder. E fato é que o próprio Deus, Ele se preocupa com o que nós cremos. Você sabia disso? Que o próprio Deus se preocupa com o que nós cremos? Deixa marcado aqui em Atos, abra a sua Bíblia por favor, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 16, por favor. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Aqui vocês perceberão a preocupação de Deus com o que nós cremos. Os irmãos aqui na igreja acharam? Diga amém. Amém. Tem cuidado de quem? E de quem mais? E da doutrina. Olha o que ele diz: persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Queridos, Paulo está dizendo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Se eu aprendo algo errado, tem como eu fazer algo certo? Eu só faço o certo se eu aprender o certo. Queridos, quantos cristãos estão crendo em coisas místicas? O que tem de cristãos supersticiosos, porque aprenderam lá com seus antepassados, e até hoje aquelas crenças são trazidas ao coração do presente. Deus está dizendo por meio de Paulo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas. A sã doutrina, ela sofre um declínio vertiginoso. Por isso precisamos ficar apercebidos e atentos ao que estamos ouvindo. É verdade que na internet
no Google, no YouTube, você encontra muito boas mensagens bíblicas, mensagens que de fato edificam, fortalecem a alma, mas tem um monte de mensagens que não fazem bem para a alma, que são doutrinas de homens, não são doutrinas dos apóstolos. Você e eu precisamos estar apercebidos, atentos àquilo que nós estamos ouvindo. E quando você olha para Timóteo, você abriu no capítulo 4, agora olha o capítulo 6, por favor. 1 Timóteo capítulo 6, versos 3 e 4, apenas a parte A do capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 6, versos 3 e 4, a parte A do 4 diz assim: se alguém ensina alguma doutrina, alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de quem, irmãos? De nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. O que Paulo está dizendo é que doutrina e caráter andam juntos. A prova é tanto que, se você pegar os escritos de Paulo, o que Paulo escreve aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios, você percebe nitidamente Paulo primeiro ensinando, entregando a eles a doutrina, e depois agora Paulo diz: coloquem isso em prática. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que antes roubava, não roube mais, antes trabalhe. Isso é uma boa doutrina. Se eu e você não tivermos uma boa doutrina, nós vamos fazer um monte de coisas erradas. Tem crentes que não estão perseverando, tem crentes que acham que a doutrina não é tão importante assim, que é melhor a gente viver do oba-oba, dos modismos, das novidades, daquilo que vai entreter, daquilo que vai nos fazer passar o tempo. Nenhuma igreja permanece em pé sem a doutrina correta dos apóstolos. Precisamos perceber isso. Paulo, ainda escrevendo a Timóteo, agora na segunda carta, capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer assim, 2 Timóteo 3, 10: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Não separa doutrina de conduta, não separa cristianismo de caráter. Não podemos fazer as coisas certas se cremos de forma errada. Não dá para fazer isso. Cuidado. Eu sei que é muito gostoso ouvir aquilo que a gente quer ouvir. E sabe que, já pensando na doutrina, Deus onisciente, Deus que conhece o fim antes que ele aconteça, ele é sabedor que chegará um tempo em que as pessoas não vão querer a sã doutrina. Aí eu faço questão que você abra a sua Bíblia, por favor, os irmãos aqui no templo, os irmãos em casa, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 2, 3 e 4. Vamos lá, mas deixa marcado em Atos, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 2, 3 e 4. Esse texto nós estudamos com a classe no curso de pregação. Olha o que diz o texto. 2 Timóteo 4, 2, 3 e 4. Quem encontrou, diga amém.
Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Queridos, tem pessoas que não suportam essa doutrina, e por não suportar, elas acabam saindo da igreja e vão atrás de pessoas que preguem aquilo que elas querem ouvir. A minha irmã está aqui conosco. Toda vez que eu prego esse texto, eu leio esse texto, eu lembro da nossa mãe. Nossa mãe tinha uma mania de coçar os ouvidos. Você lembra disso? Ela pegava uma pena de galinha. Eita, acho que é sua mãe não, hein? Tem um monte de gente aqui se entregando. Aí ela pegava a pena de galinha. Vou recordar vocês aí. Tirava, deixava só um pouquinho na ponta, né? E eu lembro que tinha dias que minha mãe coçava os ouvidos, gente. Ela faltava virar os olhos assim, ó. Ela fazia assim, ó. Tem pessoas que querem esse tipo de mensagem. Eu posso sair da igreja porque a palavra me incomodou, mas eu vou continuar com defeito no meu caráter. Eu prefiro ouvir a verdade e falar: Senhor, transforma a minha vida, porque eu sei que é a verdade que eu estou ouvindo. Eu sei que eu sou difícil, eu sou custoso, mas transforma a minha vida, porque eu não quero desviar os meus ouvidos da verdade para voltar às fábulas. Olha que ponto chega o ser humano. Vamos agora aqui na igreja pregar um monte de fábula, de mito, de contos inventados. Isso não fortalece ninguém, isso não traz substância para a alma, isso é apenas capim seco que não fortalece ninguém. Se queremos ser uma igreja vibrante, é preciso perseverar na doutrina dos, não é do homem, é dos apóstolos. Amém, igreja? Precisamos aprender a perseverar, mas não só na doutrina. Vamos voltar lá para Atos, por favor, o capítulo 2, que é o texto em questão. Ele continua no verso 42. E agora eu vou ler até o 44, tá? Atos 2, 42 ao 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, mas para sermos uma igreja vibrante, precisamos perseverar na comunhão com os irmãos. Oh, coisa boa ver os irmãos aqui. É legal, embora a gente está se cumprimentando agora só assim, ó, fazendo mímica, legal, assim, né, irmão? Batendo o pé, cotovelo, mas já ameniza um pouco a saudade, ameniza. Você com essa máscara parecendo Batman, é legal isso, é perseverar na comunhão. E a palavra comunhão que aparece no texto é a palavra koinonia. Ela se refere a uma associação com uma pessoa, envolvendo amizade com ela, incluindo participação nos seus sentimentos, nas suas experiências e na sua vivência.
Queridos, está aqui uma coisa que a internet não consegue fazer. Por isso que os nossos relacionamentos, eles devem ser reais, amém, igreja? Não só virtuais, porque koinonia, comunhão, é essa associação, é esse envolvimento, é essa participação nos sentimentos, nas experiências e na vivência de cada um. Eu sei o que você precisa, você sabe o que eu preciso. Nós não vamos deixar a nossa comunhão, vai passar esse período, mas nós vamos perseverar juntos, unidos, servindo ao Senhor. Nós vamos cooperar juntos na obra do Evangelho, porque nada para a igreja de Cristo, nada, nem coronavírus, nem perseguição, nada para a igreja de Cristo. Nós vamos cooperando, nós vamos trabalhando, associados um ao outro, visando o progresso do reino de Deus, e juntos em comunhão iremos realizar atividades que promovam o reino de Deus aqui na terra. Vamos trabalhar unidos e em comunhão para que o nome de Deus seja engrandecido e pessoas se convertam a Cristo. É esse o nosso papel na terra. O nosso papel na terra é glorificar a Deus, é viver de um modo digno do Evangelho, é que através da minha vida e da sua vida, outras vidas sejam alcançadas e convertidas a Jesus. E aqui o texto vai nos dizer que eles perseveravam unidos, sim. Você vai ver o texto dizendo que eles estavam perseverantes na comunhão, no partir do pão, a ceia do Senhor ou as refeições em casa. Eles perseveravam nas orações, nos cultos, na ajuda ou na contribuição financeira. Vocês estão vendo? Porque nós temos um único propósito. O nosso propósito na terra é ser bênção para as pessoas. Amém, igreja? Eles estavam juntos nas mais diversas atividades. Se um precisasse do outro, conte comigo. Olha, vamos tomar um café lá em casa, vamos comer um bolo, uma tapioca, chupar um din-din. É isso, né, irmão? É isso. Irmão, olha, eu estou precisando de você pode me ajudar? E eles estavam unidos, eles ajudavam, eles contribuíam financeiramente uns com os outros, mas também estavam juntos nas orações. Bom, Jarvis, Antônio, vamos orar aqui. A gente precisa orar um pouco. Meus queridos irmãos, vamos perseverar em oração. Vamos orar sozinhos, é gostoso, mas vamos orar em grupo também. É bom quando você compartilha as suas lutas, as suas dificuldades. É bom quando a gente tem um propósito de orar, de trabalhar juntos isso. Não deixa de orar uns pelos outros, não. Ore por você, mas ore pelos outros e ore com os outros. Isso ajuda a nossa alma, isso nos fortalece, isso nos anima. A igreja aqui em Atos dependia muito mais de Deus do que dos seus próprios recursos. Você vai ver desde o início essa igreja unida, unânime em oração. Lá em Atos 1,14 vai dizer: todos unânimes perseveravam em oração. Atos 4,31, a igreja sob perseguição está orando. E aí você vai ver Paulo e Silas na prisão orando. Eles entenderam que a oração ela é muito valiosa.
Quando surgiam as necessidades, algum crente ou alguns cristãos precisavam, outros estavam prontos a ajudá-los. Eles, nesse contexto aqui, vendiam as suas propriedades e tornavam os resultados da venda disponíveis para ajudar aqueles irmãos. É claro que você e eu não vamos fazer isso hoje, mas quando alguém precisa, vamos ajudar. E se tem uma coisa que eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês aqui, é que Deus tem nos feito entender isso. Eu jamais irei contar o que a gente faz. Eu entendo que toda ajuda é ajuda, não serve para nos promover. Mas nesses quase 2 meses, essa igreja tem sido generosa com algumas famílias. E eu só posso dizer que Deus nos ajude e nos conserve assim. Isso é doutrina, gente. Ter empatia é doutrina. Jesus nos ensina isso. E nós vamos fazer com que a nossa igreja seja uma igreja vibrante, uma igreja onde os irmãos têm prazer de estarem juntos. E essa comunhão só é possível quando se mantém relações corretas com Deus. Por isso que você e eu precisamos todos os dias estarmos em comunhão com Deus. Mas permitam-me fazer algumas perguntas. Como se relacionar com pessoas que não têm esse sentimento? Como se relacionar com uma pessoa que não quer se relacionar? Como? Às vezes você convida uma pessoa para determinada situação várias vezes, e essa pessoa só diz não. Mas quando você não convida, fica com raiva. O que fazer com esse tipo de pessoa que não tem esse sentimento? É possível conviver intimamente com pessoas que não querem consagrar suas vidas para Deus? Será que é possível manter a comunhão com pessoas que não têm o objetivo de consagrar-se a Deus? Será que é possível ter comunhão com quem os objetivos são tão distantes dos objetivos de Deus? A família, a igreja, ela é uma família. Nós vamos ter problema de relacionamento ou não? Vamos sim. Vamos. Uma hora ou outra a gente pode acabar se machucando aqui dentro. Uma hora ou outra você pode me magoar, eu posso te magoar. Pode acontecer. Mas aí vamos virar o rosto um do outro. Não vou falar mais com você, Paulo. Vou passar por você, vou cumprimentar só o Léo Souza, porque o Léo Souza é bacana comigo, você não. Que é isso, gente? Você acha que essa igreja aqui não tinha problema? Tinha. Ou você acha que existe uma igreja perfeita na terra? Tem não. Tem não. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de denominação, você pode mudar de lugar, você não vai encontrar uma igreja perfeita. Porque para eu viver em comunhão com os irmãos, eu tenho que me relacionar corretamente com Deus. Para sermos uma igreja vibrante, é preciso perseverar na comunhão. É sempre nos ajustando, é sempre nos aperfeiçoando, é sempre moldando uns aos outros, os nossos erros, as nossas falhas. Não pense que você só tem qualidade, ou que o seu irmão só tenha defeito. Não se engana com isso, não. Você tem erros, tem qualidades, assim como qualquer outro. Mas vamos perseverar em união. Terceiro, para sermos uma igreja vibrante, além de perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na comunhão com os irmãos, olha o verso 43.
e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A igreja primitiva tornou-se uma igreja vibrante, porque perseverou na doutrina dos apóstolos, perseverou na comunhão com os irmãos. Terceiro, perseverou no temor a Deus. Queridos, temer a Deus não é ter medo de Deus. Há pessoas que confundem muito isso, porque ter temor a Ele é ter um profundo respeito e querer agradá-lo. Domingo à noite nós vimos as razões por que nós devemos continuar seguindo a Cristo. Ninguém viveu como Ele viveu, ninguém nos amou como Ele nos amou, e ninguém pode fazer o que Ele fez por nós. Você sabe aquele sentimento de respeito a uma pessoa? Aquele sentimento de que você vai sempre querer fazer a coisa certa? Porque não tem como a gente desassociar a nossa vida de Deus. O teu cônjuge não consegue ver você todo o tempo, o teu patrão não consegue, eu como pastor não consigo, mas aonde você e eu formos, Deus está lá. Temê-lo não é ficar assustado, cheio de medos, de temores, mas ter reverência. Temer a Deus é uma atitude sábia, porque quem conhece a santidade de Deus não brinca com as coisas de Deus. Em Atos capítulo 5, nós temos o pecado da mentira, punido pela morte. Lá em Atos 5, 25, em Efésios, Paulo diz: deixai a mentira e falai a verdade com o seu próximo. Para sermos vibrantes, é preciso temer ao Senhor. Quem teme a Deus quer agradar a Deus, vivendo de uma maneira santa e procurando descobrir a vontade de Deus para a sua vida. O Salmo 147, versículo 11 diz: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O salmista está dizendo que Deus se agrada, Deus se alegra dos que o temem. Sabe quando você quer fazer tudo para agradar uma pessoa? Você vai evitar o pecado, não é por causa do teu cônjuge, não. Nós vamos evitar o pecado, não é por causa do pastor, não. Nós vamos evitar o pecado por causa de Deus. Amém, igreja? Ele não merece ser desrespeitado, ele não merece ser desapontado por nós, não merece. Ele foi aquele que morreu por nós, que se entregou por nós. E quem teme ao Senhor evita o pecado. E por que evita o pecado? Porque nós somos sabedores que Deus odeia o pecado. É claro que Ele perdoa, mas o pecado é errado. É como se eu soubesse que se eu ferir você, você vai me perdoar. E eu vou lá então, sabendo da sua misericórdia, vou te magoar 1, 2, 3, quantas vezes eu achar que eu devo. Porque eu sei que no final das contas, você vai me perdoar. Uma igreja vibrante é uma igreja onde os seus membros são tementes a Deus, pagam seus impostos corretamente, são verdadeiros, honestos, transparentes, autênticos, falam a verdade,
porque nós vamos prestar contas com Ele. Provérbios 16:6 diz assim: pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. O que é que nos faz desviar do pecado? O medo de ser descoberto? Não. O temor a Deus, a reverência, o respeito. Poderíamos fazer um monte de coisas escondidas, nos enganando, nos iludindo, achando que ninguém vai descobrir. Vai, porque todo pecado vem à tona. Mas sabe aquela consciência que José teve lá no Egito, quando ele é tentado pela mulher do seu senhor? Olha a consciência de José, ao dizer: como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus. Isso é temor, é reverência, é respeito. Eu não vou colocar nada mal diante dos meus olhos, a pornografia virtual, não vou flertar virtualmente, porque Deus está vendo. É preciso aprender a respeitar, a temer, porque nós vamos nos desviar do pecado. Não é porque estou com medo da minha família descobrir, não é porque estou pensando nas consequências que isso trará na minha vida, o escândalo moral, ter que enfrentar os irmãos, não. Mas o que vai nos fazer desviarmos do pecado é o nosso temor ao Senhor, é o nosso respeito, é a nossa reverência. Não seja aquele tipo de cristão que diga: olha, lá vem o pastor, viu? Não faça isso não. Ao invés de você se assustar quando alguém diz: vou contar para o pastor, olhe sempre para cima e diga: Deus está vendo tudo, e Ele não merece que eu faça isso, porque Ele se agrada. Salmo 147:11: o Senhor se agrada dos que o temem. Uma igreja vibrante persevera no temor. É muito fácil a gente ficar criticando, é muito fácil a gente ficar apedrejando quem está fazendo alguma coisa, mas isso mostra uma falta de temor ao Senhor. Porque quando eu aponto as críticas, eu apedrejo e eu não mostro como sair daquela situação, eu estou apenas revelando o meu lado crítico. Eu não quero ajudar, eu não quero melhorar, eu quero apenas apontar o dedo e falar: está errado. E você acha que Deus não sabe disso? Sabe. E não tem nada oculto, nada que um dia não venha à luz, nada. Eu posso ser fingido, eu posso ser mentiroso, mas uma hora a máscara vai cair, porque Deus faz questão de tirar, como já fez isso com tantos personagens bíblicos, que por um instante não perseveraram no temor. Vamos ser bons brasileiros, vamos fazer jus ao ditado: brasileiro não desiste nunca. Não vamos desistir de temer ao Senhor. Surgirá e surgirão tentações para fazer com que nós rompamos o temor ao Senhor. Mas vamos continuar tementes. Uma igreja vibrante é preciso ser perseverante. E eu termino com o verso 46 e 47, que dizem assim:
e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Queridos, qual foi a última vez que você viu uma pessoa se convertendo na sua igreja? Tenta lembrar. Quem foi a última pessoa que se entregou a Jesus na sua igreja? Será que você é aquele tipo de pessoa que olha, que percebe, que aponta tudo isso, e você sabe que no fundo, você não está vivendo uma vida que condiz à palavra, à doutrina, e talvez você faça vistas grossas? Qual foi a última vez? O que você, o que eu temos feito para que outras pessoas se convertam ao Senhor? E você percebe que no verso 47, a voz aqui é passiva. Não é que a igreja age e coloca pessoas, não. Quem é que põe as pessoas para se converter? É Deus. É a ação dele, não é a nossa ação. Se nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no temor ao Senhor, tenha certeza que almas irão se converter. Precisamos rever se somos vibrantes, porque para a igreja ser vibrante, nós temos que ser vibrantes, porque nós somos a igreja. Se nós não estamos preocupados com a doutrina, com a comunhão e nem com o temor, o que será da igreja? Uma igreja fragilizada. E de quem é a culpa? Nossa mesma. Não adianta querer culpar o mundo, não adianta querer colocar a culpa no capeta, também não. É a gente. É a gente. Porque nós sabemos o que temos que fazer. Amém, igreja? Mas precisamos pedir, Senhor, nos ajude. Eu espero que o Templo Batista Bíblico da Floresta, a começar em mim, e que todos nós sejamos uma igreja vibrante, lá no trabalho, lá na faculdade, na universidade, na vizinhança, aonde nós formos e onde Deus nos levar, vamos ser cristãos que vivam, fazendo tudo aquilo para agradar aquele que se entregou por nós. Amém? Vamos orar para terminar. Senhor nosso Deus e Pai eterno, nós te louvamos, agradecidos por este momento. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos mostra que é possível sim sermos uma igreja vibrante, mas para isso precisamos aprender a perseverar. Ó Deus, vivemos em uma geração do descartável. Se não der certo, larga. Se quebrar, joga fora. Assim, ó Pai, nós estamos vivendo hoje. Estamos desaprendendo a sermos perseverantes nos nossos relacionamentos pessoais, no nosso relacionamento com o Senhor e até mesmo nas nossas atividades. Temos dificuldades de perseverar, mas eu peço a Deus, nesses poucos dias que nos restam aqui na terra, que o Senhor venha fazer com que todos nós sejamos vibrantes para o louvor da Tua glória, que venhamos, ó Deus, perseverar na doutrina que aprendemos com o Senhor, que venhamos perseverar nessa comunhão tão gostosa com os irmãos, que não venhamos substituir os cultos presenciais pelos cultos à distância,
aqueles que não podem, é claro, estar no culto aqui, que assistam em casa, mas os que podem, que venham para cá, para perseverar nessa comunhão, para olhar nos olhos, para poder sentir as necessidades uns dos outros. Mas também te peço, ó Pai, que sejamos tementes ao Senhor, que venhamos ser sinceros, francos, honestos, verdadeiros, não temendo os homens, mas temendo ao Senhor, porque o Senhor merece todo o nosso agrado e um viver que glorifique o teu santo nome. Ó Deus, obrigado por esta noite, obrigado por cada família, por cada irmão que participou conosco deste culto. E eu peço que a tua graça e a tua misericórdia sejam abundantes em vossas vidas. Oramos agradecidos em nome santo de Jesus. Amém. Eu desejo a todos os que estão pela internet uma boa noite, que Deus os abençoe grandemente. Lembrando que a partir de domingo, tá? A EBD será às 9 da manhã e não mais às 9h30, tá bom? Anote aí, por favor. E à noite será às 7h30 e não mais às 8 horas. Anote e esteja conosco em mais um culto para glorificarmos o nosso Deus. Tenha todos uma boa noite, que Deus te abençoe e até domingo, se Deus nos permitir.